Serviço de games, particularmente, eu amo. A natureza no meu trampo me trouxe a oportunidade de ter acesso a todos os equipamentos de nova geração, incluindo até mesmo PC. No entanto, isso não quer dizer que eu tenha acesso a mantê-los, e isso quero dizer com jogos, exatamente. Jogos estão num preço muito caro. Serviços, para mim, aqui faz parte essencial, tanto da minha vida de entretenimento, e eles me auxiliam muito também no meu trabalho. Serviços como Game Pass, como Ubisoft Plus, como EA Play, que já estão disponíveis aí há algum tempo no mercado, sempre foram muito produtivos nesse sentido. Hoje se instaura um novo serviço, focado nos produtos PlayStation. A PlayStation Plus tá de cara nova, tem alguns serviços e algumas coisas pra gente falar. Algumas coisas positivas e negativas. Iniciou morno, mas parece promissor. Vem comigo. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros Divide Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Seja bem-vindo ao Detonando Geek. Esse é o Vlog Tech, nosso conteúdo mais opinião. Isso mesmo. A gente vai falar hoje do PlayStation Plus, falecido projeto Spartacus, que a gente pode chamar de PlayStation Plus 2.0. São vários planos agora que tem no PlayStation Plus, a gente já vai explicar tudo pra você. Em algumas partes parece até meio confuso, mas quando você entender, você vai ver que não é tão confuso assim. Algumas coisas não atendem às expectativas das pessoas, claramente como era esperado. Aliás, esse serviço foi bem especulado desde o final do ano passado pela Bloomberg, que inclusive noticiou que ia sair essa semana, na sexta-feira passada. E é claro, é óbvio, é lógico, não tem muita novidade daquilo quem já estava com o radar ligado. Talvez novidade para quem não esteja acompanhando aí o processo. Pois bem, a gente vai falar sobre isso e, é claro, vai fazer aquela comparação com o Game Pass, mas uma comparação em relação a início de serviço. O Game Pass já está muito bem estabelecido, ele já está com frontes direto no PC, no console, e é a nuvem hoje, na parte de cloud, mais expansiva que tem no mundo. Ele atende muito mais regiões, ao contrário dos seus concorrentes, como Stadia, como o Luna da Amazon e até mesmo a própria PS Now, que não existe mais. Ela passa a ser integrada à rede PlayStation Plus e faz parte fundamental de um nível de acesso da assinatura. Primeiro que você tem que entender, se você não viu, se você não entendeu, se você achou muito complexo, se você viu muitas palavras, e quando tem muitas palavras e parágrafos as pessoas correm, dá uma olhada, a gente deu uma resumida nos planos aí pra você. Link tá na descrição, tem alguns detalhezinhos aí que explica melhor no próprio blog da PlayStation, clica lá se você tiver alguma dúvida. Mas é basicamente esses 4 planos que agora possui a PlayStation Plus. O Essentials que você tá vendo aí é a mesma coisa que você tem hoje. O simples fato de você não fazer nada, você já está no Essentials. E é exatamente isso. Você não precisa fazer absolutamente nada. Então, hoje quem tem PlayStation Plus já tá nesse nível aí, beleza? Depois a gente tem aí um plano extra, e esse deve ser o mais utilizado. Isso inclui aí download de jogos, assim como o próprio Game Pass, cerca de 400 jogos, alguns títulos famosos de PlayStation 4 e até PlayStation 5. Depois a gente tem um plano Premium aí. Esse plano Premium basicamente carrega tudo de todos os outros planos, mas ele traz o que não tem no Brasil ainda e vai demorar um pouco mais, que é o PS Now, que não existe mais, mas agora é chamado de stream de jogos. É a natureza de você poder jogar através da nuvem, no seu PlayStation 4, no seu PlayStation 5 ou no PC, o serviço de stream da Sony. Ele carrega jogos inclusive de PlayStation 3, PlayStation 2 e PlayStation original e até mesmo PSP. Fora isso também, esse plano você vê, ele te dá o acesso para você verificar alguns jogos que você pode ter acesso antecipado por tempo limitado para ver se você vai comprar a parada. Isso foi até interessante. Muitos jogos da própria PlayStation são caros pra dedéu. E eu não compro justamente porque eu não consigo testar, eu não sei se eu vou gostar do jogo. Então, às vezes eu deixo lá, esperando o preço baixar. Então, se você tiver hypado e ver se vai gostar, você vai ter um tempo. Não foi estipulado qual tempo, mas é legalzinho. Enfim, você tá vendo aí, esse é o contexto. Esse cara não tá disponível no Brasil, mas existe uma contrapartida, que é o Deluxe Edition, né? Parece aqueles
jogos que vem 2 skins a mais, você paga R$1.000 a mais por isso. Deluxe Edition da PlayStation Plus carrega basicamente aí um plus a mais, que é jogos retrocompatíveis de PS2, PSP e também PlayStation original. Não carregam PlayStation 3, isso é muito importante falar. PlayStation 3 é a única experiência, por enquanto, na Sony, é através do stream, que não está disponível no Brasil. Então, quem estava esperando o PlayStation 3, senta um pouquinho mais e espera, porque não vai rolar. Esse plano ele é o mais caro de todos, mas ele tem um preço reduzido em regiões que não possuem o stream de jogos como o Brasil, então ele ficou aí um pouquinho mais de R$6 mais caro que o Extra. E ele carrega alguns nostálgicos retrocompatíveis. Essa pra galera nostálgica talvez seja interessante, mas eu acredito mesmo que o PlayStation Plus Extra seja o plano mainstream que realmente a galera vai querer pegar. Tranquilo? Entendeu essa parada aí? Complexo, né? 4 planos para um serviço, né? A PlayStation quis dividir bem e detalhar bem. Resumindo em miúdos, para quem já conhecia o serviço PS Now, mesmo não estando no Brasil, ele basicamente é isso. Só que agora a Sony dividiu em planos e aumentou a escalabilidade de alcance dele. Ou seja, ele já tinha jogos para download e provavelmente o catálogo seja parecido. Ser parecido não quer dizer que seja igual. A gente tem uma questão de regionalização, de licenciamento e regionalização. E isso a Sony deve estar trabalhando. Então deve ser um catálogo parecido. Já existe bastante jogos para downloads no PS Now, nas 12 regiões que ele é presente hoje. Então é basicamente expandir o download que ela já tinha um tipo de Game Pass, e agora para o mundo inteiro. Legal, bacana. Vamos focar um pouco no stream. Esse é um ponto complicado da Sony e que realmente deve ter frustrado muita gente que estava na expectativa. Afinal de contas, chegou no Brasil de GeForce Now e o xCloud, que acaba sendo até um pouco mais atraente que o GeForce Now, porque ele já inclui os jogos pelo praticamente o mesmo valor. A GeForce Now só é infraestrutura. A Sony, apesar de ser pioneira no stream, curiosamente, para quem não sabe, ela foi a primeira a fazer esse stream de jogo, se não me engano, lá em 2014, mas em 2014 também ela estava passando por um problema de reestruturação financeira. Isso deve ter atrapalhado o budget para investimento no serviço e limitou ele apenas às 12 regiões, que ele se permaneceu desde a época que se iniciou. Qual é o problema da Sony com o stream? Cara, ela é uma das únicas players aí na jogada de cloud que não possui infraestrutura própria. A Nvidia não possui infraestrutura total também, só que ela terceirizou. Por exemplo, você usa o serviço de GeForce Now aqui no Brasil com a Abia, que é uma empresa que atende América do Sul, Uruguai, Brasil e provavelmente outro país que eu não lembre agora. Mas América do Sul é a Abia, ou se você for para a Europa é outra empresa, enfim. Ela terceiriza parte da infraestrutura. Isso maximiza o alcance dela. A parte da xCloud, né, o serviço de cloud de streaming de jogos da Microsoft, possui o Azure, que é basicamente a infraestrutura da Microsoft em cloud para prover essa infraestrutura. O Google nem se fala, ele também tem infraestrutura própria de cloud, e o Luna da Amazon também tem a infraestrutura da própria Amazon. A Sony hoje, ela compra infraestrutura de cloud tanto da Amazon quanto do Azure. Isso limita um pouco o alcance dela e a velocidade com que ela implementa esse alcance. Há lá uma notificação nesse anúncio que teve da PlayStation Plus que ela vai aumentar, e já está trabalhando para aumentar as regiões de alcance da PS Now, mas que não existe mais, mas é que agora vai estar incluso no serviço da assinatura premium, blá blá blá, mas isso vai demorar um pouco, eu acredito, né? Porque ela não pode trabalhar como a Nvidia, terceirizar o serviço, porque o modelo de negócio dela é muito parecido com o xCloud, não inclui só a infraestrutura. O principal valor agregado na venda é os jogos e jogos que ela faz. Então ela tem que dividir a receita dos jogos dela com uma empresa terceirizada, o que proporcionalmente não deve ser um bom plano de negócio para a Sony e o alcance que ela pode ter. O outro ponto também que limita é que ela trabalha de forma terceirizada com infraestruturas de terceiros como o Azure e como a Amazon, mas ela mantém a retenção de toda a equipe e a parte de diagnósticos, toda a parte de infraestrutura é provida por ela. E isso é um trabalho muito caro e muito complexo de fazer. E como ela não tem a expertise e depende de terceirização, isso acaba demorando mais. Então, se você tem esperanças que saem ainda em 2022 o PS Now falecido, que agora é o plano Premium, ou seja, o serviço de streaming de jogos da Sony,
Eu diria pra você que mantenha as expectativas baixas. Duvido muito que em 2022 isso chegue ao Brasil. Mas, é claro, é óbvio, é lógico, tem outros pontos que a galera ficou um pouco com ranço. PlayStation 3, só pra stream não vem, logo, não joga PlayStation 3. E uma coisa que, na minha opinião, pessoal mesmo, sinceramente, desculpem a todos, eu não estou aqui para fazer ativismo em favor aos próprios gamers, mas, cara, na boa, quem achou que a Sony ia meter Day One dos jogos exclusivos dela? A Sony mantém um modelo clássico de jogos, ou seja, ela agrega o valor do produto, do jogo, ao hardware. Ela vende hardware baseado nos jogos e jogos baseados no hardware. É a casadinha clássica dos consoles desde a época que eles iniciaram o processo de vida deles. E ela mantém esse segmento, e é o segmento mais forte dela. O ato dela se aventurar agora em cloud, jogar algumas coisas no PC, não quer dizer que a Sony vai se livrar do modelo clássico, afinal é o caixa forte dela, é onde o centro de custo deve aumentar cada vez mais. Um jogo como God of War Ragnarok deve lançar no final do ano, provavelmente tenha milhões e milhões de receita de vendas, coisa que ela não provavelmente arrecadaria com a assinatura. Pensando ainda mais que alguns jogos estão sendo disponibilizados, que nem Forspoken, apenas para o PlayStation 5. Isso diminui ainda mais a receita de assinatura, porque o PlayStation 5 não tem muito no mercado por conta da crise de componente. Entende como é complexo? A Sony não vai disponibilizar a Day One tão cedo. Algum dia, quem sabe, ou até numa promoção para chamar mais assinantes para os seus serviços, quando ela vê que o negócio está engatando, ela pode até pensar nessa probabilidade. Mas, claramente, se você for esperar por isso, pega um banquinho com colchão, bem confortável, aqueles que tem lateral, reclinável até, e com suquinho, água e um pinico, porque você vai passar muito tempo esperando. Só para deixar claro, eu não tô defendendo ou passando pano na Sony, eu só tô falando que eu trabalho com a realidade. Eu gostaria muito de receber Day One, isso para mim seria ótimo no serviço. A minha expectativa seria essa, mas eu trabalho com a realidade. E eu sei que tem muita gente que cria conteúdo no YouTube que é fã, e também, às vezes, vai um pouco além para conseguir receber visualizações. Isso não é uma coisa legal, não é o meu parâmetro, né? Então, tipo assim, a diferença entre o fã e o bobo tem uma linha muito íngreme. Ok, isso não quer dizer que seja ruim. Muito pelo contrário, são cerca de 400 jogos, vai entrar jogos clássicos, inclusive ela já deu aí um layout inicial dos jogos que já vão contar em junho. Aliás, tudo isso chega em junho, tá? Não tá disponível agora não. Em junho chega aí já com uma gama de jogos, por exemplo, Spider-Man, Miles Morales também, o Spider-Man e o Miles Morales. A gente tem Returnal e God of War. E aí é um ponto interessante, porque aí define o sucesso, o fracasso, a aceitação e não aceitação das pessoas. Particularmente, eu vou assinar no início, quando chegar. Se tivesse lançado hoje, eu teria assinado. Por um único, exclusivo motivo. Returnal. E aí a gente chega no ponto de uma assinatura. Só existe valor com conteúdo que as pessoas querem, na hora que elas querem ou que elas precisam. E é por isso que chega morno. Chega morno como chegou o xCloud morno, como chegou a Ubisoft Plus morna, como chegou a EA Play, que na época era EA Access morna. O que eu quero dizer como morno? Morno quer dizer que todo mundo que jogou muito, que já fez parte de todos esses históricos de jogos, é extremamente pouco interessante um serviço no início. Isso mesmo. O Game Pass, que começou lá no final de 2016, basicamente aqui no Brasil no início de 2017, chegou e eu vi um horizonte de grande nada pra mim. Eu tinha jogado a maioria dos clássicos ou já possuía os jogos que estavam lá. Alguns indies não me interessavam e alguns jogos que estavam lá também não me interessavam. Foi um início muito bom. Foi um início ótimo, foi um início maravilhoso para quem não tinha jogado nada. Ou seja, novos players devem se alucinar com esse serviço no PlayStation 4 e no PlayStation 5. Porque existe uma gama e histórico de jogos que você pode observar, que você vai poder jogar. Agora, quem já veio desse histórico, senta e espera, porque serviços é igual whisky. Precisa de maturação. Isso mesmo, um whisky de 4 anos é muito ruim, um de 8 fica melhor, um de 12 fica no ponto, mas se você pega um de 18 anos, que delícia. Então, precisa maturar para chegar na galera que aprecia e que já estava há muito tempo na parada. Vou assinar por Returnal. Se em um mês depois não aparecer nada novo e eu zerar o jogo ou simplesmente não gostar do jogo, eu vou cancelar a assinatura. Essa é a magia do serviço. Você não precisa ficar preso nele também. Então você pode esperar ele crescer
e aproveitando esporadicamente conforme ele vai apresentando algo que você gostaria de jogar, mas acabou não jogando por algum receio, por falta de grana ou porque tinha um jogo que você preferia naquele momento. Galera nostálgica sempre vai pegar aquele plano que vai ter um PlayStation, um PSP, um PlayStation 2, mas a nostalgia a gente sabe como funciona. Na prática, vamos falar a verdade. O cara vai, pega, joga pra brincar, uhul, lembra da época maravilhosa que teve com aquele jogo, depois abandona. Não faz sentido você manter uma assinatura por isso também por muito tempo. O fato dos retrocompatíveis nostálgicos vai impulsionar assinaturas, mas não vai mantê-las. E aí que tá o promissor do serviço. A Sony vai ter que trabalhar nesse stream logo para atender máximo de regiões, e é claro, é óbvio, é lógico, por mais que ela não queira colocar em Day One, ela vai ter que começar a abastecer antecipadamente, principalmente para PlayStation 5. Então, a expectativa é que a Sony diminua esse tempo de delay para colocar no serviço e acabe atraindo mais gente. Ao longo de talvez 3 anos, o serviço da Plus esteja um serviço completo, perfeito, que realmente vala a pena para todos usufruir. No momento, como eu disse, novos players e esporadicamente para a galera mais hardcore, os jogos que forem aparecer, você assina quando você precisa, senão depois você volta para a assinatura Essentials, que era o quê? Que era a PlayStation Plus normal para você jogar multiplayer. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Goticose e até a próxima.